Vamos, então, à nossa terceira aula, né? Deixa eu pôr aqui o meu cronômetro para me guiar. Ok, muito bem. Deixa eu repetir. Muito bem. Pessoal, quando eu dou a pausa, deixa eu explicar para vocês uma coisa muito, muito importante. Quando eu dou uma pausa, parou uma aula, tem uma pausa de 5 ou 10 minutos, é porque você precisa oxigenar o cérebro. Senão é muita informação, você acaba criando uma confluência cognitiva e você esquece que você aprendeu, ou não aprende muita coisa, né? Ou seja, reduz muita capacidade de aprendizado. Então, quando você tem assim uma jornada de 30, 40 minutos, você para, pelo menos 5 minutos, o bom é 10. Para 5, pelo menos, para dar uma oxigenada. Aí o cérebro reassume, você consegue armazenar mais coisas do que fazer uma coisa muito rápida, entendeu? Pois não se perde muito da linha de pensamento. Vamos em frente, então? A nossa última aula. Por causa do decreto aí, vamos tentar fechar aí 9h30, né? 9h20, mais ou menos. E tem mais uma provinha agora, eu acho, nessa próxima aqui. Deixa eu chamar aqui nossa capa. Onde é que está aqui? Vamos lá. Opa, de novo. Deixa eu voltar aqui. De novo aqui. Peraí, aí, chamei aqui. Vou chamar aqui a apostila. Deixa eu voltar aqui onde ela estava. Opa. Ok. Vamos para a aula número 3. Já uma parte já está feita aí do nosso módulo. Ok, aula número 1. A número 2 e agora a número 3. Vamos aí a número 3. Ok? Ok, vamos lá. Benção. Introdução à teologia. Ok, o fundamento da teologia cristã. É mais uma parte aí. Se você não consegue ver bem no telão, não sei como é que está aí no telão, mas você tem a apostila para você acompanhar aí. Tá bom? Você tem duas opções, de ler no telão e acompanhar na apostila comigo aí. Vamos tratar nessa aula, então, o ponto fundamental da teologia, a ênfase direcionada, a dogmática teológica e as mudanças na sensibilidade. Esses 4 pontos são importantes. Você pode ver, gente, que cada aula é padrão, tá? A nossa aula é padrão. Cada aula tem 4 pontos. Você não vai ter surpresa nenhuma. Tipo, a aula de hoje tem 3, a de ontem teve 7, agora tem uma de 10. Não. Todas as aulas são padrões. São 4 ênfases só. Porque ela reúne, né? E resume toda a ideia ali da lição, ok? Então, nessa parte é a parte 3, o fundamento da teologia cristã. Vamos começar aqui com esse ponto fundamental. Segundo Roger Walson, parte do processo da maturidade é reconhecer a diversidade legítima e até mesmo a discordância na unidade e concórdia maiores. Apesar das diferenças importantes de interpretação e opinião, cristãos ortodoxos orientais, católicos romanos, presbiterianos, metodistas, batistas e tradições pentecostais partilham uma fé em comum. Então, até certo ponto, todas as igrejas partilham uma fé em comum, ok? À medida que permanecem com sua herança denominacional cristã e não sucumbem ao sectarismo radical ou à teologia liberalizada. Então, a fé comum continua enquanto essas igrejas não abrem mão do seu ponto fundamental. Né? A força do fundamento da teologia cristã possui um caule tão frondoso que mantém coeso o pensamento cristão sobre tradições e confissões, que são por todos asseguradas como verdade e ortodoxia. Gente, o que é ortodoxia? Ortodoxia é o que está mais perto do original.
Para não dar uma explicação muito técnica, ortodoxia é o que está mais perto do original. Tudo que é mais perto do original é uma ortodoxia. Se assim não fora, teríamos dificuldades interpretativas para certas posições bíblicas. É a teologia com força e segurança de fundamento. Então, o ponto principal, amados, presta atenção, amadas, o ponto principal da teologia cristã é o seu fundamento. Se não houver fundamento, nós vamos ter uma teologia precária, uma teologia fraca e rachada. Mas quando há um fundamento na teologia, é o que estamos aqui fazendo, estudando teologia, quando há um fundamento, então não se desvia, não se corrompe, não se deteriora, não se deteriora, né? Não, ela torna-se algo básico, fortalecido com raízes e caule. O problema é quando as igrejas abrem mão do fundamento da teologia. E quando abrem mão, abre o lastro para muitas coisas erradas acontecerem. Então, esse primeiro ponto dessa aula é isso aqui. O que é que mantém uma teologia firme, clara, concisa e frutífera? É o seu fundamento. Se você puder escrever essa frase que eu vou dar, escreva aí na sua apostila. O segredo da firmeza é o fundamento. O segredo da firmeza é o fundamento, ou seja, é a profundidade. O segredo da firmeza é a profundidade, ou fundamento. Lá no Japão tem um prédio que é torto. O prédio, em vez de ser assim, o prédio é assim, ó. O prédio é torto, como fosse cair. Quando você chega perto, tem uma frase em inglês e em japonês escrito: o segredo da firmeza é a profundidade. Olha aí. Você conhece aquele irmão que era uma bênção, que ele falava língua estranha, que ele era abençoado, ele era chamado por Deus, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desviou, saiu da igreja. Por quê? Porque ele não tinha fundamento, não tinha propriedade. Nesse caso aí, perdeu-se o fundamento. A teologia só pode ser a teologia que nós pregamos dentro da premissa da verdade, quando ela tem seu fundamento. E qual é o fundamento da teologia? É Cristo. Cristo é a pedra angular, ele é o firmamento. Quando o trabalho é cristocêntrico, ele manteve o seu fundamento. O segundo ponto é a ênfase diferenciada. Olha só, Platão buscou dar uma ênfase diferenciada da natureza divina, fazendo-o com uma postura mais racional, ou seja, além da ficção das poesias gregas. Ele registrou isso no diálogo A República. Este fato intensificou tanto o termo que levou Aristóteles a mencionar algumas vezes. E não há de se negar a influência de Aristóteles no desenvolvimento do termo para os patrísticos. Já Agostinho de Hipona empregou o termo, sem corroborar que a teologia grega tenha dito a teologia cristã, pois em seu depoimento em Teologia Natural, defende que, sendo a teologia cristã a única verdadeira, ainda diz que a teologia sobrenatural está fora da filosofia e, por isso, não estava subordinada, classificando a filosofia como uma serva no auxílio da compreensão de Deus. Muito importante agora isso aqui. Esse é o que chamo de ponto diferenciado. Por quê? Porque, por muito tempo, a filosofia tentou usurpar o local da teologia, ou seja, tornando a teologia subordinada à filosofia. Por isso que muitas vezes muitos pensadores intelectuais subjugaram a teologia usando como base a filosofia. Mas, na verdade, para Agostinho de Hipona e para alguns patrísticos aí, a teologia ela é superior à teologia cristã, tá? A filosofia é uma serva
da teologia. No mundo acadêmico aí, eles vão exaltar a filosofia. Mas na teologia cristã, ela torna-se... Na verdade, a filosofia vai se tornar um canal de compreensão, se é que pode chamar de canal. Se for usar para alguma coisa, então seria para um canal de compreensão, para ajudar a entender. Mas a teologia está acima. Por quê? Gente, por que a teologia está acima? É porque é nossa? É porque é da igreja cristã? Não. É porque ela revela o Deus supremo e maior. Ah, eu não creio assim. Problema seu. Nós cremos assim. E quando ela revela um Deus supremo, um Deus maior, tudo torna-se secundário, inclusive a filosofia. Porque a filosofia é o mecanismo do pensamento humano. Foram duas escolas que tocaram o mundo, a filosofia grega e a filosofia francesa. A francesa, nós temos aí até o nascimento dos três poderes, né, como Montesquieu, o executivo, o judiciário, o legislativo, e outras coisas mais. Os pensamentos, os pensadores, as escolas deram sua contribuição, mas nada foi mais do que a teologia. Agora, por quê? Agora a pergunta, por quê? Porque a filosofia ela é fruto do pensamento humano. A teologia é fruto da revelação de Deus. Esse é o ponto diferenciado. Se alguém falar assim, mas eu não creio em Deus, problema seu, eu creio. Ah, mas eu não creio na Bíblia, problema seu, eu creio. E na medida em que eu creio na Bíblia e que eu creio em Deus, a teologia cristã torna-se o diferencial entre a filosofia e outras coisas que estão por aqui. Quando eu coloco a filosofia acima da Bíblia, da teologia, eu estou subordinando a Deus ao pensamento humano. E preste atenção, se o pensamento humano pode subordinar a teologia, logo, Deus é menor que o homem. Isso não pode acontecer. Então, quando, na verdade, eu uso a filosofia como uma chave interpretativa da teologia, eu estou colocando a filosofia no lugar dela, de serventia. Mas a teologia é suprema, porque a teologia é revelação de Deus. E filosofia é divagação cognitiva humana. Dá para entender? Então, da próxima vez, se alguém te interpelar e trazer a filosofia racional acima disso tudo, você vai só colocar esse ponto. Olha, para mim, a filosofia ela é boa, ela tem seus pontos interessantes, né? Praticáveis, mas ela não é maior do que a teologia, porque teologia é revelação de Deus. Aleluia. Isso encerra o caso. Olha só, o ponto fundamental é Cristo e a revelação é Deus. Torna-se maior do que a própria filosofia. Aí nós temos a dogmática teológica. Nesse parágrafo, há um destaque à dogmática de teologia, mas não no sentido dos dogmas propriamente ditos. Não os dogmas, né? A intenção do emprego da palavra dogmática é trazer à luz uma teologia disciplinada, como disciplina, pensada, construída com disciplina, zelo e ordem. A organização da teologia, na tradição cristã, sempre foi um marco, pois ela reúne os dados da revelação de Deus para uma experiência humana. Sendo assim, o tema não pode ser tratado à revelia, e sim com consciência que envolve períodos, pensamentos, aplicabilidade, experiência e todas as formas verazes de se dar autenticidade às suas verdades. Então, nesse caso, a dogmática da teologia aí é manter firmes seus padrões de pesquisa, de estudo, de ensino, de veracidade. Porque, como é uma revelação de Deus, ela não traz em si algo que possa prejudicar o ensino da palavra. Ela é em si a revelação. Não há o que temer. Então, nesse ponto, a dogmática teológica, ela reúne dados da revelação de Deus para a experiência humana. Note bem a palavra experiência. Teologia, revelação, é uma experiência. Vamos dividir a palavra experiência, ok? Vamos lá, colocar as sílabas, né? Experiência. Experiência.
Ex vem de expandir, explorar, explanar, explodir. Peri vem de perímetro, de conhecimento de causa, de conhecimento de chão. Ência vem para ciência, consciência, sapiência. Portanto, para mim, a palavra experiência é a palavra mais completa no vocabulário português. Experiência. Você conseguindo conjugar essa divisão silabial, essa divisão da palavra, você vai entender a profundidade que tem o prefixo ex. O que você vai explorar, você vai expandir, vai explanar o meio do perímetro, perímetro, conhecimento de causa, onde você pisa, e o ência, da consciência, da sapiência, ela torna essa palavra mais revelada, mais instrutiva. Veja só, Deus revelado torna-se uma experiência humana. Olha aí. O Deus que é revelado nessa dogmática, ela torna-se uma experiência na vida humana. Então, teologia, gente, não é só para conhecimento. Teologia é para você se revelar, Deus se revelar a você, e isso se tornar uma experiência. Porque se você só aprender, você esquece. Mas se você tem experiência, você nunca mais esquece. Ok? Vamos para a última parte desta lição, mudanças da sensibilidade. Infelizmente, a teologia pode sofrer ataques. Sua sustentabilidade como verdade vai depender da crença individual e da experiência pessoal com Deus. Hoje vivemos a ameaça da pós-modernidade, que desclassifica qualquer afirmação, dizendo que não se pode receber nada imposto e comete o erro de inserir nesse desvio de equilíbrio a teologia. O fato é que não consideram a revelação divina e nivelam a teologia como um discurso, um estudo. Quando isso acontece, ameaça a crítica, ameaça a revelação da mesma. O problema é que, para os pós-modernistas, o homem estabelece a razão crítica, usando como base interpretativa, e assim ponderando a aceitação das verdades ou não. Torna-se uma verdadeira arbitrariedade, porque é uma racionalidade exacerbada, comprometendo assim a revelação, alvejando-a como possível de aceitação ou rejeição. Desta forma, a teologia torna-se subjetiva. É interessante isso mesmo. A especulação investigatória de algumas pessoas acaba por desacreditar na teologia. Quando é que o homem vai usar critérios pessoais para dizer sim, para dizer não, para aceitar ou para rejeitar? Se a Bíblia afirma uma tese, se a Bíblia fala algo que é pontual, quem sou eu para desfazer, para dizer que pela crítica, pela ideia, pelo pensamento, pelo cognitivo, pela filosofia? Não, eu não quero saber dessas coisas. Eu quero saber o que diz a palavra de Deus. O que a teologia fala claramente? O que a teologia revela claramente? O Senhor falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, não sei por mim. Acabou. Ele é o caminho. Eu não vou discutir aqui o caminho, onde que vai, onde começa e termina, porque as filosofias humanas, a investigação exacerbada, o senso crítico do homem dizer sim e não para as coisas de Deus, acaba enfraquecendo a teologia. E aí você vê aberrações acontecendo no meio do povo de Deus por causa disso. Porque a teologia ficou subordinada a uma análise humana, cognitiva, decisória do coração, sem obedecer o que diz a palavra. A Bíblia é clara, a revelação de Deus é clara, mas a gente quer lançar a interpretação para pecar, para subsidiar pecado, para legitimar o que é errado, quando não podemos fazer isso. A teologia é uma coisa só. O que Deus fala é o que Deus fala. Está escrito, vou obedecer. Se você começar a arrumar a interpretação, começa a desviar o caráter daquela afirmação ou daquela teologia. Por isso que nós temos que ter cuidado com essa mudança de sensibilidade. Aleluia. Bom, nós estudamos aqui o ponto fundamental, Jesus Cristo, né, como a força da teologia, a ênfase direcionada quando a teologia torna-se, a filosofia torna-se serva da teologia,
A dogmática teológica, o estudo paulatino, zeloso, em ordem para trazer a revelação, e a mudança de sensibilidade, quando a gente tem que estar alerta para aqueles que pegam a crítica e ficam desfazendo das obras do Senhor. Aleluia. Bom, esses 4 pontos aqui, resumidos, vão nos levar ao nosso segundo questionário de hoje. E assim estaremos encerrando o nosso trabalho no dia de hoje. Céu, o segundo questionário. Está muito fácil. Vamos aí pegar o seu questionário para a gente responder. Está com caneta e papel direitinho? Beleza, glória a Deus. É uma pena que eu estou aqui falando com vocês, se eu não posso interagir aí pessoalmente, né? Mas é uma forma que o pastor Círio, o irmão Wesley, e nós encontramos para atender aí a demanda. Pelo menos ficamos sem nada, né? Pelo menos estamos ensinando. Mas eu queria estar aí, perguntar, ouvir você, dar o microfone, a gente discutir um pouco a matéria, tá? Mas fica à vontade pelo chat, se quiser falar, ou se quiser também falar aí ao vivo, pode falar também, a gente vai entender. Vamos, então, às nossas 4 perguntas de hoje, para encerrarmos e irmos descansar, ok? Na próxima quinta, a gente continua aqui com o Instituto Teológico Palavra Viva, de Paraíso, Minas Gerais. Glória a Deus. Ó. Vamos, então, às perguntas da noite, baseado no que nós estudamos. Sobre 2 fundamentos, a teologia está firmada. Letra A, sinceridade e transparência. Letra B, ortodoxia e ortopraxia. Pastor, o que é ortopraxia? Ok, vamos lá. Ortodoxia é o que está mais perto do original, por isso que é ortodoxo. Ortopraxia é o que se pratica mais perto do original. Tudo que é mais perto do original, que você faz, né? Por exemplo, a Santa Ceia do Senhor, ela não foi criada agora. A Santa Ceia do Senhor não é de agora, do tempo de Jesus. Portanto, ela é uma ortopraxia, que é uma prática mais próxima do original. E a ortodoxia é o que se fala mais original, mais perto do original. Aí vamos lá, a resposta seria verdade e ortodoxia. Vamos repetir, então. Pergunta número 1. Sobre os 2 fundamentos, a teologia está firmada em qual? A, sinceridade e transparência. B, ortodoxia e ortopraxia. C, verdade e ortopraxia. Se você acha que a resposta é A, coloca um A. Se acha que é B, coloca um B. Se acha que é C, coloca um C. Ok? Vamos à segunda pergunta. Qual é a frase correta? Número A, a teologia é superior à filosofia. B, a filosofia ajuda a entender a teologia. C, a teologia não explica a filosofia. Essa pergunta tem 2 respostas, tá? Para facilitar você. Só tem uma errada aí. Okay? Pergunta número 3. A teologia pensada, estudada, organizada, disciplinada é, na verdade, A, é dogmática e não dogma. B, é profunda e não é fácil. C, é ética e não doutrina. Vamos de novo. Não, peraí, acho que eu errei aqui, né? Número 2. Pergunta número 2. Qual é a frase correta? A, a teologia é superior à filosofia. B, a filosofia ajuda a entender a teologia. C, a teologia não explica a filosofia. Qual que você acha correto? Qual a frase correta? A teologia é superior à filosofia? B, a filosofia ajuda a entender a teologia? C, a teologia não explica a filosofia? Coloque aí. Essa aqui tem 2 respostas, desculpa. Essa pergunta tem 2 respostas. Você tem 2 chances de acertar aí. Terceiro, agora sim, a teologia pensada, estudada, organizada, disciplinada, é, na verdade, o quê? A, é dogmática e não dogma. B, é profunda e não fácil. C, é ética e não doutrina. Então, repetindo, a teologia pensada, estudada, organizada, disciplinada é, na verdade, A, dogmática e não doutrina, profunda e não fácil,
ética e não doutrina. A última pergunta da noite. Uma filosofia que tenta destruir a teologia é a pós-moderna? B, a grega? C, a francesa? Uma filosofia que tenta destruir a teologia é A, pós-moderna? B, grega? C, francesa? Responda os gabaritos, deixa para você uma cópia aí e entregue uma cópia ao nosso monitor, irmão Wesley, para a gente fazer a avaliação, ok? Tanto da primeira aula, como da segunda, como da terceira, você tem que fazer um resuminho. 10 linhas, no mínimo, ou 20 no máximo, se você gosta de escrever. Mas 10 linhas tá bom. Sem cabeçalho, sem capa, é um texto corrido, para a gente entender aquilo que você entendeu da nossa aula. Muito bem? Bom, estamos aqui terminando o primeiro módulo. Desculpa. Iniciamos o primeiro módulo com as 3 aulas já dadas. Quinta-feira que vem vai ser a aula 4, 5 e 6. Na outra quinta, 7, 8, 9. E na última quinta, 10, 11 e 12. E assim estaremos fechando o pacote do módulo 1, que é a Introdução à Teologia. Aí nós vamos para o módulo 2, que é Bibliografia, ok? Wesley, com você, alguma pergunta pessoal aí, alguma participação? Espero que todo mundo esteja aí ainda acordado. Amém? Glória a Deus. Se tiver alguma pergunta aí, alguma participação, alguma dúvida, pode se manifestar para a gente ver aí, tá bom? Glória a Deus. Nenhuma dúvida, pastor? Amém. Então, o pessoal entendeu. Gente, então, os irmãos estão respondendo. Ok. Responda a prova aí. Os irmãos podem dizer ao irmão Wesley as sugestões, tá? Para a gente ir melhorando, porque nunca fizemos isso a primeira vez aqui. Então, Wesley, recolhe aí a sugestão dos irmãos, dos alunos, para a gente melhorar aqui o nosso aproveitamento. A gente vai ficando por aqui hoje, são 9h24 já, e a gente volta na próxima quinta-feira com mais 3 aulas sobre Introdução à Teologia. Glória a Deus. Pedi ao irmão Wesley para, antes, quando eu sair aqui do ar, orar com o pessoal aí, despedir com o pessoal em oração. Amém? Ficamos, então, fechados para a próxima quinta, irmão Wesley? Os irmãos estão respondendo a prova ainda, né? Amém. Ok, beleza. Responda direitinho a entrega. Deus abençoe. E, Wesley, você pega aí as informações, tá? As sugestões, pessoal. Toda sugestão é bem-vinda. Nós estamos a primeira vez. Eu quero até agradecer aí o Wesley pelo empenho, porque é um começo, né? Nunca fizemos isso a primeira vez. Então, reúna aí as sugestões. Me passa aí que durante a semana o irmão Wesley vai passar para mim. Nós vamos implementar para melhorar aí. Obrigado, pastor Silas. Obrigado, pastor da Cris. Obrigado, povo de Deus aí do Paraíso. Um abraço, muita saudade. E até quinta-feira, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Wesley, termina aí orando com o pessoal, que eu vou terminando por aqui. Amém, gente? Glória a Deus.